Olá, meus queridos alunos! Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal Tio do Xadrez. Eu sou o professor Vitor Arantes e a aula de hoje vai ser sobre formas de empate. Nem sempre o jogo de xadrez termina em xeque-mate. De vez em quando acontece empate. E existem algumas formas de empate que são mais comuns do que outras. Você já deve estar vendo na tela do nosso computador aí o texto que eu vou usar na nossa aula. Mas antes de dar início à nossa aula, eu vou pedir a você para deixar aquele seu joinha, que ajuda bastante. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever e comentar o nosso vídeo, né? Eu fico muito feliz, muito contente quando eu recebo notificação de que alguém comentou o vídeo, seja para fazer uma crítica, seja para fazer um elogio ou para tirar alguma dúvida. Isso me deixa muito contente. Então, se você puder, tiver alguma sugestão para dar também, pode deixar o seu comentário aí que eu vou ficar muito feliz em responder. Desde já peço a vocês para que assistam o vídeo até o final e sem mais delongas, vamos lá. Quero ver todo mundo enxadrezando comigo. Bom, galera, as formas de empate. A primeira forma de empate e mais simples de todas é o comum acordo. O que seria o comum acordo? O nome já diz, você vai sugerir ao seu adversário um empate, se ele aceitar, vocês vão encerrar a partida e não haverá vencedores. Conforme diz aqui o texto, comum acordo acontece quando um dos jogadores oferece um empate. Caso o adversário aceite, é considerado como comum acordo. Então, pessoal, essa é a primeira forma. A segunda forma que nós temos aqui é a tripla repetição ou cheque perpétuo. O que seria isso? O cheque perpétuo é quando você fica usando uma peça para dar cheque no rei o tempo todo, mas sem uma estratégia de mate. Vou mostrar para vocês aqui no tabuleiro como que seria isso. Ó, uma tripla repetição é quando uma jogada ocorre, quando uma mesma jogada ocorre mais de 3 vezes. Quer dizer, ocorrem 3 vezes. Vamos ver o exemplo aqui na tela. Digamos que nós temos aqui a vez das peças brancas jogarem. Eu decidi usar a minha dama branca para dar um cheque no rei preto. Joguei para cá, o rei preto está em xeque. Agora é a vez das brancas, o rei branco, o rei preto, vai sair do xeque vindo para cá. Agora é a vez das brancas novamente. O que ela faz? Ela volta aqui e dá cheque de novo. E o que o rei faz para fugir do cheque? Volta para o lugar onde ele estava. O que a dama faz? Cheque. O rei faz o quê? Foge para o mesmo lugar. E aí você fica assim, num círculo infinito. Isso se chama cheque perpétuo. Tá vendo? Toda hora eu estou dando cheque. Toda hora eu dou cheque no mesmo lugar e toda hora o cheque foge para o mesmo lugar. Se isso acontecer 3 vezes, a partida vai ser encerrada e vai ser considerado um empate. Isso é a tripla repetição ou cheque perpétuo. Conforme o texto está dizendo, ocorre quando um jogador fica dando cheque-mate com uma única peça, repetidas vezes, indo para a mesma casa, enquanto o rei adversário foge sempre para a mesma casa. Isso é o cheque perpétuo. Agora vamos ver aqui a terceira forma menos comum e que eu vi acontecer poucas vezes na minha vida, que é a regra dos 50 lances. A regra dos 50 lances não é algo comum de ser aplicado. Ocorre quando há 50 lances de ambos os lados, sem ter ocorrido movimento de peão ou captura de peça. Se isso ocorrer, a partida será encerrada com um empate. Então, galera, voltamos aqui à tela do meu computador, no tabuleiro do meu computador. Digamos que a gente não ficou fazendo a repetição que eu exemplifiquei agora há pouco, mas eu joguei para cá, o rei fugiu, aí depois você jogou para cá, o rei fugiu de novo, aí depois ele não voltou para a mesma, a dama não volta para a mesma casa, mas vem para cá,
Aí o rei vem, joga. Se vocês ficarem nessa, sem capturar peça nenhuma, ou sem movimentar nenhum peão, mesmo que a partida não tenha, mesmo que as jogadas não tenham sido repetidas, vai ser considerado um empate. Se houver 50 lances de cada lado, sem que um peão seja capturado, quer dizer, sem que alguma peça seja capturada, ou sem que um peão tenha se movimentado, a regra dos 50 lances pode ser aplicada e o adversário pode dizer, né, para o professor ou para o árbitro, se for um torneio de xadrez oficial, e dizer, olha, nos movimentamos aqui já 50 vezes, não houve captura de peça, não houve movimento de peão, e eu quero que o empate seja realizado. Pronto, fim de jogo. Aí você me pergunta, mas professor, como que eu vou saber que já aconteceram 50 lances? Eu vou te explicar agora. Lembra que lá no início do nosso curso, eu falei para vocês que eu daria uma aula só sobre notação algébrica? Então, a notação algébrica é uma forma de você registrar a partida. E quando você estiver registrando a partida, vai ser possível você saber se houve ou não 50 lances, sem que peças sejam capturadas ou sem que algum peão tenha sido capturado. Beleza? Vamos lá então, próxima parte do vídeo. Insuficiência material. Bom, pessoal, o que seria a insuficiência material? A insuficiência material já é uma forma comum de empate e que eu vejo acontecer na escola o tempo todo. A insuficiência material ocorre no caso de todas ou quase todas as peças terem sido capturadas em ambos os lados, restando no final do jogo as seguintes peças: rei versus rei e cavalo, rei versus rei e bispo, rei versus rei. Caso isso ocorra, será considerado empate, pois é impossível acontecer um checkmate usando apenas essas peças. O que eu estou querendo dizer com isso, galera? Se você está jogando xadrez e você conseguiu capturar todas as peças do seu adversário, digamos que você está jogando com as peças brancas, capturou todas as peças do rei preto, sobrou só o rei. Só que o rei também conseguiu capturar peças suas. E aí ficou dos dois lados apenas dois reis. Um rei branco e um rei preto. Acabou o jogo. Porque como vocês sabem, um rei não pode nem chegar perto do outro. E se o rei não pode nem chegar perto do outro, e ele não tem uma peça para dar um suporte para efetuar o mate, então apenas dois reis no tabuleiro ocorre empate, justamente porque se torna impossível um rei dar checkmate no outro. Sempre eles terão para onde fugir. Então o jogo acaba. E aí você me pergunta agora, mas tio, você está falando aí no texto que rei versus rei e cavalo também dá empate. Será que o cavalo não poderia dar um suporte ao rei para dar checkmate no rei adversário? E a minha resposta é não. Matemáticos e estudiosos chegaram à conclusão que apenas um rei e apenas um cavalo é impossível o seu uso para efetuar um checkmate no rei adversário. É possível que você consiga um checkmate tendo apenas um rei e um cavalo, ou apenas um rei e um bispo. Ambas as situações tornam impossíveis o checkmate. Portanto, final de rei versus rei e cavalo dá empate. Final de rei versus rei e bispo também dá empate. Ok? Vou mostrar para vocês agora uns exemplos aqui para vocês entenderem. Olha, aqui na tela nós temos o exemplo de um empate por insuficiência material. Rei versus rei. Reparem que no tabuleiro nós temos apenas o rei preto e o rei branco. Se acontecer isso, acabou o jogo porque foi empate. Agora no segundo exemplo, nós temos um rei preto versus um rei branco e um bispo. Vocês podem reparar também que essa é a segunda forma de empate por insuficiência material, pois, como eu acabei de dizer, os matemáticos, os estudiosos ao longo dos séculos chegaram à conclusão que é impossível
um rei e um bispo dá checkmate num rei adversário sozinho. Terceiro exemplo, rei versus rei e cavalo. Assim como o bispo, chegou-se também à conclusão que é impossível um rei, tendo a ajuda somente de um cavalo, dar checkmate no rei adversário. Portanto, se a sua partida terminou e você só tem essa situação aqui, um rei de cada lado e mais um cavalo, acabou o jogo. Isso é considerado um empate. Agora, a forma de empate que eu considero mais interessante, vamos falar agora, que é o rei afogado. Vamos lá, pessoal. Rei afogado. O que seria esse rei afogado? Vocês já aprenderam que o jogo de xadrez termina com o checkmate. E o checkmate acontece quando o rei está sem saída. Mas quando a gente diz que o rei tem que estar sem saída, a gente quer dizer que não existe nenhuma casa para o rei se proteger, se deslocar, né? A partir do momento que o rei não tem nenhuma casa segura para ele se deslocar, isso é bem possível que esteja num checkmate. Mas nem sempre isso é verdade. É possível que ele esteja em um rei afogado. Qual é a diferença do checkmate para o rei afogado? O checkmate, como eu estava dizendo, é quando o rei está sem saída. Mas, ao mesmo tempo que ele não tem lugar para onde fugir, ele está ameaçado por alguma peça. Agora, como no exemplo que nós temos aqui na tela, se o rei não está ameaçado, mas ele também não tem para onde fugir, é considerado um empate. Vamos ler o texto. Rei afogado. É a forma de empate mais comum nas salas de aula, muitas vezes confundida com um checkmate. O rei afogado ocorre quando é a vez do jogador, quando não é a vez do jogador. Só um minuto que aconteceu um erro aqui de grafia. O rei afogado ocorre quando não é a vez do jogador, mas o rei não tem nenhuma casa segura para se deslocar. Ao mesmo tempo que não há nenhuma peça adversária dando cheque, ou seja, se o rei está encurralado, mas não está em cheque, partida empatada por afogamento. E é o que está acontecendo aqui na tela. Se o rei não está ameaçado por nenhuma peça, ou seja, não está em cheque, mas também não tem nenhum lugar seguro para ele se movimentar, acontece o empate por afogamento. Aqui na tela eu coloquei essas bolinhas vermelhas para vocês perceberem quais são as casas que estão sendo ameaçadas. Vocês sabem que o rei não pode entrar numa casa que esteja ameaçada por outra peça. Aqui você pode ver que a dama, estou colocando o mouse em cima dela, está ameaçando nessa posição aqui, nas casas F1 e F2, e na diagonal ela está ameaçando as casas G2 e H1. Ao mesmo tempo, nós temos o rei preto. O rei preto está ameaçando as casas em F2, em G2 e em H2. Reparem que o rei branco está encurralado. Não tem nenhuma casa para ele se movimentar. Por outro lado, nenhuma das duas peças está ameaçando o rei. Está ameaçando apenas as casas ao redor dele. Então, se a dama está ameaçando do lado e na diagonal, e o rei está ameaçando as três casas na frente, o rei branco não está em perigo. Ele está cercado, mas ele não está em perigo. Por quê? Ele não está em cheque. Ele não está em perigo imediato. Ele não tem nenhuma peça ameaçando ele. Ele não tem nenhuma peça dando cheque nele. Sendo assim, se for a vez dos brancos jogarem, vai ser considerado empate. Porque vocês já aprenderam lá na aula sobre o rei que o rei não pode se colocar em xeque. O rei não pode entrar numa casa que esteja ameaçada por outra peça. Se o rei não pode entrar numa casa que esteja ameaçada por outra peça, logo eu não tenho para onde ir. Então a partida é encerrada com um empate por afogamento. Deu para compreender? Bom, espero que tenham compreendido. Eu vou fazer com vocês aqui um exemplo no quadro que está atrás de mim. Vou aumentar um pouquinho a tela para vocês enxergarem um pouco melhor.
e vou mostrar na prática. Vamos lá. Bom, aqui na tela nós temos um exemplo de rei afogado. Reparem que não há nenhuma peça branca além do rei. Se houvesse um peão branco aqui, por exemplo, ainda não seria empate por afogamento. Por quê? Porque eu tenho um peão. Eu não poderia movimentar o meu rei, mas eu posso movimentar o meu peão. Então ainda não é empate por afogamento. Agora, se eu não tenho peça branca nenhuma, tenho apenas o meu rei, acontece empate por afogamento. Por quê? Porque o rei não pode se colocar em perigo. Olha o que está acontecendo aqui. Nós temos essa dama preta que captura aqui. Ela também captura aqui. E ela também captura aqui. Essa dama preta está ameaçando todas essas casas, ó, exceto o H2. Ela está ameaçando aqui, aqui e aqui. O rei não pode ir para nenhuma dessas casas. E por que o rei não pode vir para cá? Porque nós temos uma torre aqui em cima. Não sei se dá para vocês enxergarem. É uma torre. Essa torre está protegendo a posição aqui em H1. Então o rei não pode vir para cá por conta da dama e por conta da torre. Ele não pode vir para cá por conta da torre. Mas não tem nenhuma peça ameaçando ele. Se ele não está ameaçado e não tem para onde ir, empate por afogamento. Beleza? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe um comentário aí se você tiver alguma dúvida. Se você ainda não deu o seu joinha, aproveita para dar agora. E é isso. Forte abraço, até a próxima.